amigos, meus caros espectadores. Pessoal, os amantes da Fórmula 1 estão em êxtase. A Fórmula 1 está espetacular. Tivemos um GP, o GP de Portugal, Algarve. Foi muito legal, sem contar que os arquitetos, né, que projetaram, que fizeram aquele desenho de pista, eles foram muito felizes, né, com cheio de alternância, né, um GP espetacular, um autódromo muito bom, né, e tivemos mais uma corrida e mostra de que todo esse ano, todas as etapas serão muito disputadas, né? O Max Verstappen, que acabou mostrando o quanto ele é bom piloto, né? O quanto ele vai dar trabalho. E aí nós tivemos uma corrida com várias ultrapassagens, várias situações, uma largada muito boa do Bottas, né? E aí nós tivemos um pódio mais do mesmo, né? O Hamilton na frente. Aliás, o Hamilton que quebra recordes atrás de recordes, né? Ele mais uma vez mostra o quanto ele é obstinado, né, por vitórias, e isso ficou muito claro para a gente. Ele conseguiu mais uma vitória, e aí eu tenho uns números aqui interessantes, né? O Hamilton, dessa vez, ele consegue quebrar recordes de largada na primeira fila, são 156, olha só que é impressionante os números dele, né? Número de pódios, 161 pódios desse cara. Número de corridas na sequência marcando pontos, né? 45. Ultrapassou o Schumacher em vitórias, né? 92 vitórias. Quer dizer, dos GPs que ele disputou, ele chegou na frente em 35%. É impressionante os números desse piloto, né? Que sem dúvida é um piloto fora de série, né? Tivemos tantos outros, aliás, esse final de semana marcou pelo feriado de 1º de maio e marcou também pelo incidente infeliz, né? O acidente infeliz que há 27 anos ceifou a vida do Ayrton Senna, nosso maior ídolo do automobilismo, né? E que tivemos muitas homenagens pelo mundo todo, né? Tivemos programas, tivemos uma série de situações que colocam o Ayrton Senna no devido lugar, né? O Ayrton Senna que sempre foi para nós e sempre será o maior ídolo do automobilismo. Tivemos tantos outros belíssimos pilotos, né? O Fittipaldi iniciando, o Nelson Piquet, tricampeão também, mas o Barrichello, o Massa, tantos outros, né? O Giafone mesmo. Nós tivemos vários grandes pilotos, né? Temos vários grandes pilotos, mas o nosso maior ídolo no automobilismo, acho que na grande maioria para as pessoas, claro que não existe unanimidade nesse sentido, mas para a grande maioria, sem dúvida que o Ayrton Senna, ele lidera essa questão, né? Então fizeram grandes homenagens a ele e mais uma vez, né? Quando a gente vê alguma coisa voltada a isso, ele que ele foi tricampeão e 2 vice-campeonatos em que ele, de uma forma absurda, tiraram o título dele, né? 2 vice-campeonatos que certamente ele teria 5, né? Certo, e brigaria por tantos outros. Mas muito bem, isso é passado, né? Mas vale a memória, vale a lembrança do nosso grande e eterno Ayrton Senna. Bom, e no GP de Portugal tivemos um pódio com Hamilton, Verstappen e Bottas. O Bottas que fez uma excelente largada, depois perdeu a posição para o Verstappen, né? Trocou aí a posição, mas ele conseguiu a melhor volta, né? Tivemos o Pérez em quarto, o Norris em quinto, o Leclerc em sexto, né?
O Alonso, que fez uma corrida até boa, né? Ele largou em 13º, conseguiu chegar em 8º. O Ricardo, que largou em 16º, né? Ele ficou, não conseguiu passar nas etapas classificatórias adiante e chegou em 9º. O Vettel, que, olha, o Vettel ele conseguiu o Q3, né? Ele largou em 10º, mas chegou em 14º, atrás do Stroll, né? O Vettel que ainda continua com muitos problemas, né? Parece que ele ainda não se acertou. E aí a corrida em si foi espetacular. No início, o Kimi Raikkonen, ele tocou com o Giovinazzi, né? E aí teve o safety car, logo que relargou, quando o safety car saiu, o Verstappen conseguiu ultrapassar o Hamilton, mas depois, né, logo na sequência, na 11ª volta, o Hamilton devolveu isso aí, né, essa ultrapassagem. E a partir da 20ª volta, o Hamilton assumiu a ponta, e aí ele, mais uma vez, brilhantemente, chegou num pódio, né, e agora liderando o campeonato de pilotos, né? Então aqui, Lewis Hamilton com 69 pontos, 2 vitórias, né? O Verstappen com 61, uma vitória. O Norris com 37, o Bottas com 32, né? 32 pontos, né? O Bottas que precisa se acertar aí, porque ele precisa brigar lá na frente, né? Não dá para ele ficar numa posição intermediária. No Mundial de Construtores, a Mercedes continua na frente, né, com 101 pontos, a RBR com 83, a McLaren com 53 e a Ferrari com 42, né? E a Alpine com 11 pontos, né? O legal é que a McLaren e a Ferrari parece que vão deslanchar aí, vão brigar aí pela 3ª, 4ª posição, né? Bom, o Hamilton, sem dúvida, merece todas as nossas reverências, né? Ele é um piloto espetacular, quebrando recorde. Só falta agora mais um título, né? Só falta mais um título para que ele possa ficar com total hegemonia, né, no automobilismo mundial aí na Fórmula 1. Bom, o próximo GP, que é o GP da Espanha, dia 9 de maio, né? Então, domingo, 9 de maio, 10 horas da manhã, no circuito de Barcelona, Catalunha. Então, o próximo GP, dia 9, promete muito mais emoção. Esse GP já foi super emocionante, foi muito bom, e o próximo, sem dúvida, promete muito mais, tá bom? Esse é o nosso recadinho. Eu vou chamar o Clóvis Costa, o indefectível Clóvis Costa, e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar, ok? Um abraço para vocês. Saudações, Beto! Saudações, Ariadne, saudações, Vitão, saudações a todas e todos que nos acompanham aí na Hora do Esporte. Hoje nós estamos aí na edição de segunda-feira. Bom, falar um pouco do Campeonato Paulista, o majestoso. Também nós temos nesta semana rodada da Taça Libertadores da América, fase de grupos, semifinal da Champions League. Vamos falar também da grande final da Copa do Nordeste, jogo que aconteceu no sábado, e também a manifestação de torcedores do Manchester United que acabaram impedindo a realização do clássico inglês entre, né, a equipe de Manchester United e o Liverpool. Então vamos lá, falando de Campeonato Paulista, nesta última rodada, o destaque vai para o clássico entre Corinthians e São Paulo. O jogo foi na Arena Neoquímica, ontem à noite, às 22h15. Empate por 2-2. São Paulo mantém-se a escrita. O São Paulo não venceu ainda o Corinthians lá em Itaquera. Porém, né, o resultado, enfim, foi até um resultado bom para o São Paulo, pensando em termos de classificação do Campeonato Paulista, porque o empate garante a melhor campanha, né, nessa fase de classificação. E o São Paulo tem a vantagem de jogar em casa, no jogo de quarta de final, que pode ser tanto a Ferroviária como a Ponte Preta. A Ferroviária
está à frente, hoje seria a Ferroviária, mas ainda temos aí alguns jogos ainda para definir essas quartas de final. O Corinthians também já está classificado, é muito provável que pegue a Inter de Limeira. O resultado em si, para o Corinthians, acredito que ficou um pouco ali para o torcedor corintiano, aquele gosto amargo, porque você tomar o gol de empate no finalzinho, em um pênalti infantil ali, né? Porque quando se vê o lance ali, o Pablo não teria chance real de fazer o gol. Mas ali o zagueiro cometeu o pênalti, o São Paulo não tem nada com isso, empatou o jogo e saiu com um empate que garantiu a classificação, no primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista nessa primeira fase. O São Paulo jogou com o time reserva, o Corinthians jogou também com algumas modificações em relação ao jogo do Peñarol, jogou com 3 zagueiros, espelhando ali, né, a escalação do São Paulo. Foi um jogo truncado, bastante disputado no primeiro tempo. O São Paulo fez 1-0. O Corinthians não estava conseguindo chegar à meta do São Paulo, mas ali numa bobeada do Igor Vinícius, né, o lateral, né, o Corinthians cobrou rapidamente, o Ramiro deu o passe e o Luan acertou um chute de rara felicidade e empatou o jogo. Ali muda completamente. O Corinthians, que estava mal, errando passe, errando muito na saída de bola, começa a ter as ações do jogo e no segundo tempo volta melhor. São Paulo abaixo, e tanto que num lance também, numa bobeada do Luan, que tenta dar um chapéu, o Benítez tenta dar um passe também interceptado, e o Corinthians desempata o jogo, e o São Paulo vai ali naquele meio que não abafa, aí depois coloca todos os titulares. O São Paulo jogou com um time de garotos ali, não um time que jogou contra o Rentistas, o Daniel Alves nem relacionado foi, mas vale assim pela classificação, vale assim também para tirar algumas lições desse jogo. É natural que o São Paulo vá oscilar, não é terra arrasada. Então, o resultado em si, eu acredito que foi bom para o São Paulo. Para o Corinthians também acaba mantendo o tabu. No fim das contas, o resultado foi bom para os dois, né? O Wagner Mancini ganhou uma sobrevida, porque uma derrota ali poderia custar o cargo. E o São Paulo mantém-se na primeira posição. E tem um jogo muito importante. Acho que o jogo mais importante nem era o Clássico. Não que o Clássico não seja importante, não quer diminuir. Mas o jogo contra o Racing, que vale a liderança da Libertadores, pode dar o São Paulo conseguindo pontuar, começa a encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Então, fez o certo o Crespo. Então, do Clássico majestoso, é isso. Então, o Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou do Santo André, tem aí também chances de classificação, porém, vai depender do resultado do Corinthians. O Corinthians que vai jogar com o Novo Horizontino, com quem o Palmeiras briga para vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Agora, será que o Corinthians vai facilitar? Como é que vocês acham? Deixem aí nos seus comentários. E você que é corintiano, o que você pensa disso? Você palmeirense também deixa aí os seus comentários. Saindo do Campeonato Paulista, nós vamos para a Champions League. Nesta semana nós temos os jogos da volta do torneio continental lá da Europa. Na terça nós temos Manchester City e PSG. O Manchester City conseguiu uma boa vantagem, 2-1 de virada lá em Paris, mas não tá nada, né, ainda está em aberto, porque o time do PSG é muito bom e pode reverter, embora o Manchester City está com uma boa vantagem, pode perder até por 1-0 que se classifica. Agora, se for 2-1, aí tem prorrogação e se manter esse resultado pênaltis. 3-2, aí já 3-2, 4-3, 10-9, aí já dá a PSG. Eu acho que o Manchester City passa, não com facilidade, porque a equipe do PSG é muito boa, mas está em aberto esse confronto. E na quarta-feira nós temos Chelsea e Real Madrid. O jogo da ida foi 1-1, lá no campo do Real Madrid. O Chelsea joga por um 0-0, mas lembrando, Real Madrid, o maior campeão da UEFA Champions League, 13 títulos, tem time, tem camisa.
Não desmerecendo a equipe do Chelsea. A equipe do Chelsea é muito boa, mas eu acredito que passa o Real. Para mim vai ser a final Manchester City e Real Madrid. Claro que a gente está fazendo aqui projeções e futebol não dá para cravar nada. A gente faz algumas projeções naquilo que a gente entende, né, que pode favorecer uma equipe ou outra. Saindo da Champions League, continuando em um torneio continental, nós temos a Taça Libertadores da América. Os brasileiros entrarão em campo. O Flamengo vai ter um jogo difícil contra a LDU lá em Quito. E tem um desfalque importante. O Gerson não joga, vai fazer muita falta. O Gerson, que é um dos bons jogadores, uma importante peça ali na equipe do Rogério Ceni. E é na altitude, em Quito, a LDU é uma boa equipe. Vai ser um jogo difícil para o Flamengo. Eu acredito que um empate já é considerado um bom resultado, dadas as dificuldades. Mas nada impede que o Flamengo possa ganhar também lá. Porque time para isso tem. O Palmeiras joga o Defensa e Justiça, que é aquele jogo que está, né, engasgado, né, os palmeirenses. Foi a final da Recopa Sul-Americana. O Defensa e Justiça ganhou nos pênaltis, então tem uma rivalidade, uma boa equipe. O jogo também na Argentina, sempre jogo difícil. Equipe argentina, ainda mais pelo o histórico recente dessas duas equipes. Mas o Palmeiras também assim, tem time e elenco para vencer, mas vai ser um jogo difícil. O São Paulo joga com o Racing, também outro jogo difícil, lá na Argentina, no El Cilindro. Esse acho que é o jogo até mais importante que o clássico nesse momento, porque vale a classificação na Libertadores, vale a liderança do grupo. A equipe do Racing é uma boa equipe e uma equipe que tem tradição, já foi campeão da Libertadores. O ano passado eliminou o Flamengo no Maracanã. Então é um jogo difícil para o São Paulo. Um empate também é um bom resultado. São Paulo conseguir pontuar lá é muito importante, dadas as dificuldades do El Cilindro. O Fluminense joga com o Júnior Barranquilla, na Colômbia, também é um jogo muito difícil. O Fluminense que vem surpreendendo de forma positiva, então, venceu lá no último jogo na Colômbia contra o Santa Fé, mas é um jogo também difícil para a equipe do Flu, que empatou com a Portuguesa no Campeonato Carioca. O Galo também vai a campo na Libertadores, venceu, já está encaminhada a classificação para a final do Campeonato Mineiro. Tem ali, né, o Cuca, aquela rusga com o Hulk vem fazendo alguns gols, mas o Atlético ainda não formou uma equipe consistente. Temos também o Internacional, que também tem um jogo difícil. O Internacional que no Campeonato Gaúcho também perdeu para o Juventude. O técnico, né, o espanhol lá, está tentando montar essa equipe, né, depois do Abel, uma filosofia de jogo completamente diferente, então isso não é fácil, tem que levar em consideração isso. Mas o Internacional fez uma boa atuação nos 4-0 na última semana, portanto o Inter também acredito que vai classificar, pode ser com um pouco de dificuldade, mas classifique. Então, Libertadores da América é isso. No último fim de semana nós tivemos, no sábado, né, na verdade, no último sábado nós tivemos a Copa do Nordeste, a final entre Bahia e Ceará. O jogo foi lá no Pituaçu, no belo estádio ali, tá perto do parque, Pituaçu, um estádio bem localizado, uma região bem localizada ali de Salvador. E eu esperava mais, assisti o jogo, esperava mais desse jogo, por tudo que representa. Foi um jogo truncado, um pouco violento, tanto que teve uma expulsão do Bahia e uma outra do Ceará. E no finalzinho o Ceará achou um gol. Não era um jogo que para mim estava caminhando para o 0-0. Aí foi o Jael bateu uma falta, a bola desviou na barreira e entrou. Agora, a vantagem para a equipe do Ceará, que vai jogar lá no Castelão. O Bahia vai ter que jogar muita bola para poder vencer pela quarta vez a Copa do Nordeste. E o Ceará
também precisa apresentar um melhor futebol, né, para ser aí conquistar o seu terceiro título, igualando, se conquistar, vai igualar o Bahia em conquistas da Copa do Nordeste. E para finalizar o vídeo de hoje, falando da equipe ontem era para ter o clássico entre Manchester United e Liverpool, que é a maior rivalidade do futebol inglês. No entanto, torcedores protestaram porque o Manchester United hoje foi comprado por acionistas estadunidenses que não tem ligação nenhuma com o futebol, não sabe o que representa, né? O Manchester United, uma das maiores equipes do futebol mundial da Inglaterra, o maior vencedor de Premier League, e o descaso com o clube, tratar o clube como, sei lá, como um simples negócio. E a gente sabe que futebol é muito mais que isso. Futebol é paixão, mobiliza nossas emoções, né, deixa todo mundo mobilizado. Então, entendo que foi correta a postura desses torcedores, que tem que mesmo protestar contra esse tipo de coisa que está transformar os clubes em mercadoria, porque o futebol, né, o capitalismo transforma o futebol em mercadoria, como tudo. E parabéns aí para os torcedores do Manchester United. Então, por hoje é só. Voltamos na quinta-feira com mais uma Hora do Esporte e cuidem-se. Voltando para fazer o nosso encerramento. Valeu, Clóvis! Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essa semana, tem bastante coisa boa aí, tem Libertadores, o Clóvis acabou de falar, Libertadores, tem Liga, tem um monte de coisa para vocês verem, acompanhem aí, acompanhem as edições e vamos que vamos. Um abração, tchau, até mais!